levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, mais um programa ao vivo aqui pela TV Mundo Maior. Como todo dia às 16 horas nós temos um programa ao vivo, nas sextas-feiras nós temos aqui o nosso programa novamente na TV. E gostaríamos de lembrar vocês agora que nós temos uma novidade. Além de você poder falar com a gente através do e-mail, que é novamente @tvmundomaior.com.br, também através do Facebook, que é Facebook/TV Mundo Maior, ou pelo telefone, né? 0800 12 18 38. Temos agora também o WhatsApp, né? Que você pode falar diretamente com a gente pelo seu celular. É 99643 3827. Tente comunicar com a gente, né? E nós vamos responder a sua pergunta, afirmar a sua colocação. E vamos começar hoje o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vendo o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual do usuário. Não é nem como um manual de conduta, né? Que muitas vezes assim, um manual de conduta parece um conjunto de regrinhas que se eu não seguir não vou para o céu. Não é bem assim, né? Tudo que veio de Jesus é uma sugestão, não é uma ordem, não é uma imposição. Ele sugeriu, né? Tanto que ele trouxe para nós um Deus conselheiro, não um Deus mandão de Moisés, um Deus conselheiro. Se ele é conselheiro, ele não está mandando nada nem ninguém. E nós separamos, quando eu falo nós, né, observando assim o Evangelho, tive essa pretensão e essa ousadia de separar o Evangelho segundo o Espiritismo em 4 pedaços. O primeiro pedaço a gente já estudou, que são os primeiros 6 capítulos, que é a fundamentação da doutrina dos Espíritos. Ou seja, por que é que eu tenho que seguir isto? Porque isso tem uma fundamentação maior que vem de Deus. Então, os primeiros 6 capítulos é que nos dá a fundamentação. É mais ou menos assim, é como se alguém chegasse para a gente e falasse assim, vamos jogar futebol? Aí o pessoal fala assim, tá, mas o que é futebol? Né? Bom, futebol é aquele negócio lá que você chuta a bola para entrar no gol do outro. Ah, peraí, então o que é gol, o que é outro, né? O que é bola? Então nós temos que fundamentar, saber para que é que se faz este jogo, quais as metas e assim por diante. Depois, que é o que nós vamos ver hoje, estamos vendo um dos capítulos, os próximos 4 capítulos, que vai do 7º ao 10º, são os instrumentos. Então tá, então eu fundamentei, você está convidado, faça se você quiser. Ah, eu quero fazer. Então você tem que ter 4 instrumentos. Nós já estudamos 3 desses instrumentos que Deus nos oferece e que Jesus nos apresentou a eles de uma maneira bem clara, não há dúvida sobre o que ele colocou como instrumentação. São 4 instrumentos. O primeiro instrumento a gente já estudou. Como ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, e a gente percebeu então que a pobreza de espírito não é a pessoa ser burra e muitas vezes ser pobre de dinheiro, não é isso. Pobreza de espírito significa você estar desarmado mentalmente de qualquer teoria que o coloque acima de Deus, ou seja, abra mão da arrogância intelectual, ouça a palavra de Deus sem nenhum tipo de preconceito estabelecido. Depois, o segundo instrumento bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aqueles que estão desarmados também de qualquer sentimento ou ressentimento perante qualquer coisa da sua vida ou da vida dos outros e que coloque isso em xeque a soberana justiça e bondade de Deus. Aquela coisa mais ou menos que a gente fala assim, sou espírita, mas eu estou revoltado com Deus, né? Não é bem assim, então não pode, tem que estar desarmado emocionalmente e sentimentalmente de qualquer coisa pré-estabelecida na vida da gente em função de estar diante do Criador. O terceiro instrumento foi o bem-aventurados os mansos e pacíficos, ou seja, estar desarmado de qualquer tipo de impulso agressivo ou muito menos violento do ponto de vista físico. Então, desarmar-se de qualquer instinto de agressão ou de violência. Então, desarmado mentalmente ou seja, não é essa arma que você vai usar. Então, qual é o que você vai usar? Que instrumento que é? Mente aberta. Peito aberto, ou seja, de boa vontade, por estar ouvindo coisas,
coisas diferentes, sem nenhum tipo de ressentimento ou mágoa, e também desarmado, ou seja, pronto e disposto a servir daquilo com que você pensou e sentiu, ou seja, sem nenhum tipo de reação agressiva ou impulsiva que seja instintiva. E hoje vamos ver o nosso quarto instrumento, que tem a ver com uma das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Primeiro vamos entender o que significa misericórdia, né? Córdia tem a ver com coração, né? Região pré-cordial, a região que está aqui antes do coração. E miséria tem a ver com miséria. E o que é ter misericórdia? Misericórdia significa ter compaixão por aqueles que ainda têm miséria moral, né? Ou seja, estou com compaixão pela miséria moral dos outros. O que é miséria moral? É pouca moral. E o que é uma pouca moral? É ter pouco conhecimento das leis de Deus, né? Não é que a pessoa ou a criatura divina é um ser criado imoralmente. Não, não é isso. Ele não tem muito conhecimento, está no começo ainda. Então, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm compaixão pela pobreza moral dos outros, ou pela pouca informação moral dos outros, ou pelo desconhecimento das leis de amor dos outros. Isso é um instrumento importantíssimo, como nós vamos ver agora aqui, que é o capítulo 10. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, antes de falar dos detalhes, como que a gente pode entender a misericórdia nesse sentido? Imagina que você leu os 6 capítulos, não sei se a palavra é ler, mas compreendeu os 6 primeiros capítulos, falou, puxa, esta obra eu quero participar. Ela tem a ver com o bem, com o belo, com o verdadeiro. Eu não estou convencido, eu estou entregue na mão de Deus, eu quero trabalhar na grande obra divina que é o amor cósmico universal. Eu quero servir, estou pronto e disposto. Estou desarmado mentalmente para receber qualquer ordem, estou desarmado emocionalmente e sentimentalmente para poder enfrentar qualquer situação difícil e também estou abrindo mão de qualquer instinto agressivo meu de proteção porque eu vou me entregar na mão de Deus. Legal, bacana. Então, ele está falando, então vamos fazer o seguinte, então se prepara porque você vai encontrar pessoas que não estão nem afim de falar de Deus, certo? Que nem sabem que Ele existe e que é com essas pessoas que muitas vezes você vai ter que lidar. Então, tenha misericórdia da pobreza moral dessas pessoas. Não se ache arrogante, não fique querendo enfiar a goela abaixo das pessoas o seu despertar espiritual. Compreenda que o outro ainda talvez não esteja nem sequer entendendo metade do que você está falando em termos de espiritualidade. Essa é talvez, vamos dizer assim, a principal recomendação de Jesus. Vai lá, leva a palavra, faz o bem, né, promove o belo, distribui o que é verdadeiro para as pessoas e passa, né? Passa. Não fica nem esperando elogio e nem esperando reclamação. O elogio pode nos envaidecer, né? E a reclamação pode nos desmotivar. A obra não é nossa e muito menos o resultado. Nós somos cooperadores que deliberadamente entendemos o fundamento da doutrina dos Espíritos, que é a doutrina do amor, que é a doutrina de Jesus, que é do amor cósmico universal. Porém, não é porque você descobriu tudo isso que todo mundo também está afim de te ouvir, que as pessoas estão no mesmo nível que você. Então, tenha compaixão das pessoas. Não se arrogue poderes e direitos que não precisa, acaba humilhando as pessoas, e também não se omita, né? Não fica falando, não vou falar essas coisas, preciso dar pérola aos porcos. Não, isso é não entender os 6 primeiros capítulos, a fundamentação. Então, esse 10º capítulo, ele fala sobre isso. Então, eu vou ter que manusear todos esses instrumentos com misericórdia. Ou seja, então, vamos imaginar, então, que nós vamos pregar pregos na parede, ok? Então, nós vamos ter que ter primeiro, o primeiro instrumento qual é? O prego, certo? O segundo instrumento qual é? A parede. O terceiro instrumento qual é? O martelo. Aí alguém vem para a gente e vai nos ensinar a usar o martelo. Aí ele diz assim, se a parede estiver dura, você vai dar martelada na parede? Só porque você está com raiva que o prego não entra? Talvez você escolheu o prego errado para a parede errada, né? Para parede de concreto tem que ser prego de aço, certo? Então, se você não sabe qual é o prego, você vai ter que estudar isso antes de pregar pregos. Ah, mas eu estou com o prego certo, eu estou com a parede certa,
mas o martelo parece que não funciona. Tá? Eu olhar para você, se alguém já trabalhou em marcenaria, sabe que às vezes o cabo do martelo, né? E aqui é o martelo, né? A gente, quanto mais na ponta pegar do martelo, melhor, porque ele faz uma alavanca, né? Se você pegar muito perto do peso do martelo, você enforca o martelo, como as pessoas falam. E aí você fala, não, tem que fazer uma força para bater. Não, o martelo você bate assim, ó, né? Você vê marceneiro ou pessoas que trabalham com isso, pega na maneira certa. Então, o capítulo 10 vai falar exatamente isso. Como que você tem que empunhar, né? Qual é a empunhadura dessas ferramentas que Deus nos enviou através de Jesus, que Jesus nos deu exemplo dessas 3 maneiras de exercer o bem, o belo e o verdadeiro, e sem ferir o outro, né? Sem agredir, sem violentar o outro, sem humilhá-lo, né? E sim, que qualquer coisa que saia da sua boca, qualquer coisa que seus braços façam, seja um convite ao estudo, né? E não impingir um produto que o outro engula e aí você sai por aí achando que é o profeta, né? Não, não precisa. Humildade, né? Caridade e exemplo, que é o que nós vamos ver aqui nos nossos diapositivos. Nós estamos indo para o nosso primeiro intervalo já, então nós vamos voltar para mostrar os nossos diapositivos e falar sobre os detalhes desse capítulo, que é o perdão, a reconciliação, que também é a maneira de se lidar com misericórdia. Até lá!